A gente conversa já já, aqui ainda em conjuntura, com o Miriam Monte, presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, e com o produtor cultural Carlito Lima. Eles vão falar a respeito da Feira Literária do Pontal da Barra e sobre outras ações na área de cultura aqui em Maceió. Agora, o nosso entrevistado é o contador Almair Medeiros. O nosso assunto, imposto de renda. Almair, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Bom, como é que se pode fazer e até quando a declaração de imposto de renda deste ano de 2022? 2022 nós tivemos um prazo menor, digamos assim, entendeu, Flávio? Foi liberado o sistema agora no dia 7 de março, ele vai até o dia 29 de abril. Então o prazo ficou um pouco, 29 de abril, desculpa. De 7 de março a 29 de abril. E ele pode ser feito de 3 formas. Ele pode ser feito da via tradicional, que é você baixar o programa no site da Receita, elaborar a declaração e enviar via programa. Você pode fazer através dos apps, né? Você baixa o app e pode fazer pelo app, e pode fazer a declaração online, entrando direto pelo site da Receita Federal, e online você faz a declaração, aquelas declarações mais simples, você pode fazer e enviar à Receita Federal. Bom, todos os anos o imposto de renda, a declaração do imposto de renda traz novidades. O que é que tem de novo em 2022? Esse ano ocorreram poucas mudanças nesse ano, mas algumas mudanças até significativas, no meu entendimento, como, por exemplo, uma mudança interna no sistema na relação de bens e direitos. Então, quem está hoje preenchendo declarações de bens e direitos, a Receita ela consolidou e classificou os bens por itens. Então, você tem bens móveis, então você tem lá um item, bens móveis, você clica nele e ele abre um outro campo com todos os bens móveis ali elencados, para você evitar de ficar procurando ali naquela lista infinita de bens. E tem um outro facilitador que é, por exemplo, você vai declarar um bem que seja um fundo ou uma poupança, uma aplicação qualquer, você ao estar na declaração de bem, declarando aquele bem e lançando os valores, no próprio campo do bem você vai lá e você coloca o rendimento que esse bem ele sofreu, ele está tendo de acréscimo no patrimônio. Então, não precisa mais você ir em rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte, de acordo com este bem, para que você vá lá e alimente essa informação. No próprio campo de bem, você já faz isso. Então, foi uma das mudanças e novidades que a Receita colocou. Outro é o PIX. A Receita também disponibilizou que tanto para pagamento quanto para restituição, o contribuinte possa receber isso ou pagar através de PIX, desde que a chave do PIX, né, essa chave, ela seja o CPF do contribuinte. Não pode você ter a chave que seja e-mail, telefone. Você tem que, para utilizar este benefício que está sendo oferecido pela Receita Federal, você tem a sua chave que seja o CPF, né? Calma aí, quais são os bens que necessariamente têm que ser declarados à Receita? Hoje, todos os bens, Flávio, todos os bens. A gente cita porque tem várias formas de você estar obrigado a entregar a declaração. Uma delas é se você tiver bens acima de R$300 mil. E aí entra todos os bens. Carro, fazenda, moto, aplicações financeiras, digamos assim, moeda estrangeira, aplicações no exterior, né? Todos os bens que sejam elencados, você tem que, terrenos, chácaras, tudo isso você tem que elencar e colocar na discriminação de bens no seu patrimônio. Não escapa nada do leão. Para a Receita, não, tem que colocar nada. Tudo, aliás. Outra coisa, Almair, quais são as deduções permitidas? As deduções permitidas, elas são poucas e limitadas, né? Você tem escolas, seus filhos, que não entram curso de inglês, curso de dança, né? Esses cursos são de reforço, também não entra. E tem um limite. Então, além de você utilizar, você tem um limite muito pequeno para aquela
quantia que você disponibiliza e tem esse dispêndio durante o ano inteiro. Outra dedução são despesas médicas, que essas não têm limites, mas o contribuinte tem que ficar atento, porque a despesa médica, quando você tem a despesa médica que ela ultrapassa um percentual significativo, a Receita já põe esse contribuinte em malha para que ele comprove isso. Independente se a despesa existiu, existe comprovação e está toda legal. Ela é chamada por conta deste limite que a Receita coloca. Não de dedução, ele deduz toda a receita, mas ele é chamado para que apresente esses comprovantes, né? Outra é dependente, que ele tem, pensão judicial, se o contribuinte tiver um filho da qual ele paga pensão, ele também pode deduzir isso, né? Então, são essas despesas que ele pode deduzir para efeito de imposto de renda, como também previdência privada, se for a previdência na opção de PGBL, ele também pode fazer esse previdência e abater no imposto de renda. Na área de saúde, Elmar, quais são as despesas que podem ser deduzidas do imposto de renda? Na área de saúde, todas as despesas com saúde, ele pode ser deduzido no imposto de renda. Seria médico, dentista, desculpa, psicólogo? Tem uma despesa que existe muito hoje em dia, com o pessoal está mais fitness, né? Vai muito à academia, com nutricionista e tudo. Então, o nutricionista, ele não pode ser deduzido para efeito de imposto de renda. Foi muito boa essa sua pergunta, porque realmente tem muito cliente, às vezes, que chega com recibos de nutricionistas e eles não podem. A despesa que pode ser deduzida para efeito de imposto de renda, no caso, é o nutrólogo. É um médico nutrólogo, da qual essa despesa, sim, pode ser deduzida. O nutricionista, não. Voltando à questão da educação, qual é o limite para se deduzir? O limite hoje é 3, eu não sei exatamente, Flávio, realmente vou ficar lhe devendo esse valor, mas é entre 3.800 e alguma coisa o limite que se pode deduzir por dependente com a educação. E quem é que deve declarar o imposto de renda este ano? A partir de quanto? A partir de R$ 28.559,70, o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis, a partir deste valor ele já está obrigado a declarar. O contribuinte que recebeu doação ou qualquer uma outra receita, que a gente chama de rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte, ele, acima de 40 mil, ele também está obrigado a declarar. O contribuinte que teve ganho de capital e este ganho de capital resultou em imposto de renda a pagar, em qualquer mês do ano de 2021, ele também está obrigado a declarar. O contribuinte que aplicou em ação, não interessa quanto, ele também está obrigado a declarar. O contribuinte que teve atividade rural a partir no ano de 2021, que resultou no somatório de R$ 142.978,50, também ele está obrigado a declarar. E o contribuinte que teve o ganho de capital e que gozou da isenção daquele privilégio que você, em 180 dias, o advento da alienação e do ganho, ele pode ser aplicado em outro imóvel, desde que seja residencial, num prazo de 180 dias. Se ele teve esse benefício, ele também está obrigado a declarar. Uma pergunta, mas por que aumenta tanto quando a pessoa tem mais de uma fonte de receita? A tabela ela é única, né? E o que é que acontece? Quando você tem mais de uma fonte, às vezes uma fonte você está enquadrado em uma faixa que ela corresponde a uma alíquota, e a outra fonte ela pode não estar enquadrada em faixa nenhuma, pode até estar no limite de isenção. Por não se comunicarem, a declaração de ajuste anual ela faz essa comunicação e penaliza você justamente porque você tem digamos que você está na última faixa, nos 27,5% na alíquota, e recebe uma que não tem, você recebe uma receita, digamos, mensal durante os 12 meses de R$ 1.900. Então, esse somatório, ele não vai incidir em imposto de renda, mas, ao final do ano, toda essa renda que você recebeu, você vai tributar na alíquota de 27,5%. Então, imagine o impacto que isso causa ao contribuinte quando soma essas fontes.
né? Eu dei um exemplo assim gritante, mas você pode ter uma de 27, outra de 15, e quando soma tem essa diferença também a fazer o ajuste. Outra coisa, quais são as situações mais comuns que levam o contribuinte a cair na malha fina? Tem várias situações. O contribuinte, às vezes, ele não tem cuidado em separar essa sua documentação para declarar. E, às vezes, ele presta um serviço ou outro e ele não guarda este documento para que seja declarado quando na sua declaração de ajuste. Esquece esses rendimentos, né? Ou então declara dependentes que já não pertencem mais, digamos, são filhos que já passaram de 24 anos de idade e que já não cursam universidade, não cursavam universidade. São dependentes, às vezes, que você coloca na sua esposa e na sua declaração também, você só pode... Hoje a Receita cruza muito isso, ela está realmente muito eficiente neste sentido dos cruzamentos. E também despesas, às vezes, médicas, que talvez você não tenha essa dedução ou que você teve ressarcimento através de plano de saúde e você repete esta despesa na sua declaração. Tem que ter muito cuidado quando o plano de saúde faz o reembolso, se é total ou parcial em relação ao plano de saúde. E qual é a situação em que é conveniente que marido e mulher façam a declaração de forma separada? A maioria dos casos, Flávio, é ideal, se os dois recebem rendimentos tributáveis, mais de 90% dos casos é ideal que se faça em separado. Quando se faz em conjunto, às vezes, é quando um dos cônjuges ele tem, digamos, um rendimento isento não tributável, uma pensão, uma doença, digamos, cancerígena, doenças que são maléficas e que têm a isenção do imposto de renda. Então, se um desses casos tem cardiopatia, que é muito uma causa comum em contribuintes que gozam deste benefício e que são aposentados, então é ideal que se faça isso, porque aí ele utiliza as despesas desse cônjuge que tem esta doença e utiliza todas as despesas, não só o grau de dependência, como todas as despesas que este contribuinte vem a ter, como plano de saúde e demais. E quanto o percentual o valor de desconto por dependente? Dependente é 2.000, eu não tenho um valor também exato, Flávio, vou ficar lhe devendo. Quem é que pode considerar dependente? Dependente você pode, todos os filhos até 24 anos, desde que cursem ensino superior. Então você pode utilizar. Quando você tem uma situação que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, às vezes você pega o dependente, utiliza ele, e tem um caso que você pode utilizar no mesmo ano, esse mesmo dependente para o marido e para a esposa. É no caso quando há uma separação e ocorre neste ano. Se a separação existir neste ano, então os cônjuges independentes, eles podem utilizar este dependente nas suas declarações. E apenas só neste caso. Nos outros casos tem que ter muita cautela, porque ou vai para um ou vai para outro. E aí você tem que saber o seguinte, o que é que ocorre as dúvidas. Nesse caso, você tem um filho que a sua esposa é a responsável por ele no colégio. Sai no nome dela o informe. Certo. Mas quando você vai para o imposto de renda, você opta por declarar este filho na sua declaração. Então, independe se está em nome da sua esposa ou seu. Se você declarou ele e ele está como seu dependente na declaração, todas as despesas que pertencerem a esse filho têm que estar na sua declaração. Não é porque está como dependente dela ou responsável junto à escola que ela vai declarar na declaração dela, como também no plano de saúde. Então, isso tem que ter atenção em fazer essa separação fiscal conforme determina a legislação. Bom, e como fazer para tirar dúvida em relação... O contribuinte que tem alguma dúvida sobre o imposto de renda, como é que ele deve proceder para tirar essa dúvida? Qual o canal competente? A Receita Federal, ela disponibiliza um chat e ela tem perguntas e respostas. Se a pessoa tiver uma facilidade com isso, as perguntas e respostas ela já tem um tutorial que demonstra isso e que o contribuinte pode, nesse tutorial,
sair dirimindo a maioria de suas dúvidas. Porque, às vezes, para ele é uma dúvida bastante complexa, mas para a Receita Federal aquilo já é, assim, digamos assim, de praxe, já está na normalidade daquilo. Então, ela elaborou um pergunta de resposta bastante criterioso e completo para que o contribuinte, em caso de dúvida, se ele não se sentir satisfeito, ele pode, via chat, tentar esse questionamento junto à Receita Federal. Bom, muito obrigado, então, ao Mair Medeiros, contador, pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui em Conjuntura em relação à declaração do imposto de renda. Vamos agora ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente conversa com Miriam Monte, presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural, e também com Carlito Lima, produtor cultural. Eles vão nos falar a respeito da festa literária do Pontal da Barra, a Flip Pontal, que acontece no final do mês. Até já.